Os tenentes se revoltaram dentro do quartel. O governo são pouco aceite, o comando, né? E daí a população não sabia o que os tenentes queriam. Não tem problema, a gente mostra. 18 saíram para a Avenida de Copacabana para mostrar o que estava acontecendo. E aí você sabe da história, né? Tem um civil caminhando naquele momento e perguntou: o que é isso? É um protesto contra esse voto de cabresto, contra essa pouca vergonha. Ele disse: eu vou junto. Está aqui ele, ó. É o único que não está de farda. Ele resolveu acompanhar. Dos 18 do Forte, 2 sobreviveram. Os outros foram dizimados em praça pública à luz do dia. Porque a questão social é caso de polícia. O tenentismo estourou em todo o Brasil. Manaus, Guanabara, Rio Grande do Sul. Vai ser um inferno na terra. Porque aonde tem quartel, tem levante tenentista. Pelo menos agitação. E do que estado mais militarizado do que o Rio Grande do Sul? Que é Santa Maria, que tem 15 quartéis. Já pensaram? Então eles vão se agitar, porque vão querer entrar também nesse movimento de combater a política da República Velha. E aí nós vamos ter os levantes no Rio Grande e em São Paulo. E esses 2 levantes vão formar a Coluna Prestes, a maior epopeia tenentista de toda a história. Porque foram liderados pelo Luiz Carlos Prestes. Ela começa a sair de Santo Ângelo, Alegrete, Minas Alegrete, e sobem até Foz do Iguaçu e se encontram com os paulistas e fazem toda essa caminhada. A coluna não foi derrotada, ela se dispersou, ela se enfraqueceu. Porque é muito tempo e muito desgaste, muitos foram abandonando o ideal. Ela não queria derrubar o governo, ela queria levantar a população do interior contra o poder das oligarquias. Então o tenentismo, com aquelas palavras lá em cima, vocês já matam a pau o que era o movimento. Porque os levantes eles colocam para ilustrar. O modernismo, eu me permito a dizer a vocês que isso é a literatura. Eu coloco para a gente saber que o Brasil está agitadíssimo na política, na sociedade e na cultura. A Semana de Arte Moderna sendo nacionalista, realista, regionalista, valorizando a cultura nacional. Então, tirar dessa nossa arte, na pintura, na escultura, na música, a influência europeia. Então, é mostrar o Brasil como ele é. Entendeu? Essa é a ideia. Então, nós vamos ter o resgate do nacionalismo, do modernismo. E, para terminar, a República Velha, o colapso dela. O colapso tem alguns elementos importantes. A crise de 29 nos Estados Unidos provocou uma crise do café, um corte das exportações. Isso fez romper o casamento São Paulo e Minas Gerais, que eu já tinha falado. Então, a Aliança Liberal é a oposição com Getúlio Vargas, defendendo leis trabalhistas, justiça eleitoral, voto secreto, modernização do Brasil, e perdeu por causa da fraude. O Getúlio perdeu as eleições. As urnas foram fraudadas. Só que agora não se aceita mais isso. Operários e tenentes não aceitam a fraude que deu a vitória para o Júlio Prestes. Os tenentes e operários foram para a rua. Adivinha onde que começou? No Rio Grande. No dia 3 de outubro começou o movimento B30. E o governador de Minas Gerais disse assim: façamos a revolução antes que o povo a faça. O movimento B30 começa popular e foi abortado o povo, porque os militares depuseram o presidente Washington Luiz e deram o poder ao Getúlio Vargas. Vocês sabem disso. E aí então termina a República Velha com o movimento B30, que não é radical, que é, no fundo, um golpe militar. E vão dar o poder ao Getúlio Vargas. Antes de eu começar o Getúlio, eu resolvi colocar brevemente as características do populismo para vocês. Porque o populismo é um fenômeno político internacional, mas tipicamente latino-americano, onde o governo assume o papel de agente de modernização e manipulador das massas. Essa frase é tudo para quem faz o raciocínio. O populismo é o pai dos pobres e a mãe das elites. O Getúlio é o pai dos trabalhadores e a mãe da burguesia, porque ele vai controlar o povo e favorecer as elites. Então, todo o populismo, não interessa ao CEP, ele é nacionalista, intervencionista, protecionista, paternalista, porque o governante é pai. O pai é aquele que dá, mas ao mesmo tempo nos controla.
Sempre lembra, a Ana falou, o populismo é pai, e o pai nos dá as coisas, investe em nós, mas ao mesmo tempo nos controla. Entendeu a ideia? E é isso que o Estado vai fazer. Ele vai ter apoio das massas urbanas. O único populismo que fez alguma coisa pelos rurais, pelos trabalhadores rurais, foi o México, o Cárdenas, porque o Getúlio não. Esse é o Getúlio, é o populismo. E eu fiz questão de botar isso aqui, porque já caiu várias vezes em questões. O Getúlio assume várias posturas conforme a necessidade. O Getúlio era extremamente pragmático, ou seja, ele é prático, ele atende aos interesses do momento. Esse é o cara, então. Esse é o Getúlio que vai fazer as grandes transformações na nossa economia, na nossa sociedade. Como a era Vargas vai de 30 a 45, a gente divide em 3 fases: o governo provisório, o governo constitucional e o governo ditatorial. O que o Vargas faz no governo provisório? Concentra poder. Uma dica: a primeira fase do Vargas é autoritária. Então, de 30 a 45, o Vargas é autoritário. Ele concentrou poder, ele governava por decretos-lei, ele nomeou interventores para os estados, que são os tenentes. Tirou todos os governadores do café com leite e nomeou interventores, da confiança dele, para serem os governadores. Faz a defesa do café, porque ele compra café e queima café, e joga no mar, para não deixar o Brasil falir na depressão dos anos 30. Ele cria ministérios para desenvolver esses setores do Brasil, para modernizar. Ele faz a lei eleitoral de 32. Mas Deus, era isso que queriam. Voto secreto, feminino, gurias, e criação da justiça eleitoral. Então, Getúlio deu possibilidade de voto para as mulheres. Ele não era feminista, porque ele era um fazendeiro de São Borja, que é coisa mais machista do que isso. Desculpa que minha samborgense. Mas ele não era feminista, que as mulheres votando aumenta a base de apoio populista. Vão votar em quem? As mulheres? No Getúlio, óbvio, né? Ou em quem ele mandar, ou indicar. E aí ele cria, então, a legislação trabalhista, as primeiras leis, descanso semanal, férias remuneradas, dissídio coletivo. Ai, Getúlio é o nosso pai dos trabalhadores. E ele falava, trabalhadores do Brasil, você sabe disso, né? Então ele fica o pai do trabalhismo no Brasil. São Paulo reagiu, né? Porque os paulistas perderam o poder, né? Imagina, a gauchada tomou conta do poder. Os paulistas, E o Getúlio ainda foi muito sacana com os paulistas, porque ele nomeou um interventor pernambucano para governar São Paulo. Mas os paulistas ficaram putos com o Getúlio, porque perderam o poder. E estão vivendo crise econômica, a questão do café, e aí então pegaram em armas contra o Getúlio. Quando começaram os protestos em São Paulo contra o Getúlio, porque demorou a Constituição, não vinha nunca, a polícia reprimiu os manifestos e matou 4 jovens: o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, o MMDC. Acabou sendo a sigla desses sobrenomes dos 4 jovens mortos, acabou sendo a sigla, o slogan da Revolução. Então, qualquer imagem que aparece MMDC, tu vai marcar Revolução de São Paulo. E essa revolução, ela perde militarmente, porque o Getúlio ganha na guerra. Mas os paulistas conseguiram a Constituição de 34 e a troca do interventor, que foi o paulista. E a Constituição de 34 é nacionalista e liberal. E o Getúlio criou uma coisa incrível aqui. E quem ri por último ri melhor. O Getúlio conseguiu que nessa Constituição entrasse a representação classista. O que é representação classista? Parte dos deputados seriam escolhidos pelos sindicatos. Os sindicatos iam escolher algum deputado que fosse opositor ao Getúlio? Nunca. Olha aqui, legislação trabalhista. E ele disse assim: paulistas, está aqui a Constituição, mas vocês não vão fazer oposição a mim. Escolhem o presidente. A primeira eleição após a Constituição é indireta. Adivinhem quem votaram? No Getúlio. Começa o governo constitucional. E esse governo é agitado, porque o mundo está agitado. Tem expansão do comunismo na Europa. Não esqueçam que o Brasil já tem o Partido Comunista Brasileiro. Não esqueçam que tem o nazifascismo na Europa. O Mussolini, o Hitler. Então isso tudo ganha força também no Brasil. Então qual é a marca de 34 a 37?
radicalização política e ideológica. Surgem no Brasil duas frentes políticas, a A e B, Ação Integralista Brasileira. É o integralismo, é o fascismo tupiniquim, liderados pelo Plínio Salgado, que se cumprimentavam Anauê, e os camisas verdes do Brasil. Sabe qual é o lema do integralismo no Brasil? Deus, pátria e família. É fascista, é o fascismo no Brasil. E contra essa extrema direita fascista, nós temos a esquerda, que é a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que por acaso entregou a presidência honorária ao Luiz Carlos Prestes, que tinha sido tenente e que agora virou comunista. Porque o Prestes virou comunista depois que fez a coluna Prestes. Então como é que os caras me dão a presidência da Aliança para um comunista? Deu prato cheio para o Getúlio, né? Porque o Prestes escreveu um artigo, porque ele estava no exílio, né? Tinha feito o tenentismo. Ele escreveu um artigo incitando o povo a apoiar a ANL e terminou o artigo assim: todo poder à ANL. Alguém escreveu isso, todo poder aos soviéticos. Quem escreveu? Quem falou? O Lenin, na Revolução Russa. Então, daí sim, né? É comunista, os comunistas estão tomando o Brasil. Olha aqui que ele propõe: pão, terra e liberdade. A ANL não era comunista. Ela tinha comunistas, sindicalistas, trabalhistas, liberais, mas pelo fato deles defenderem reforma agrária, não pagamento da dívida externa e uma república democrática e popular, social, é tudo comunista. Parecia meu pai. A ditadura era comunista para meu pai. Então tá aqui, ó. Essa é a ideia. A ameaça do comunismo veio e o Vargas sabia que eles estavam ali. Ele mandou fechar a ANL. E quando fecha a ANL, os comunistas fizeram a intentona comunista. Um levante comunista para a tomada do poder no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. E aí, como foi um levante comunista, o Getúlio mandou reprimir com violência. Tem a prisão do Prestes e da mulher dele, a Olga Menari, que era também comunista e judia, uma judia comunista. Decretou então estado de sítio, o Congresso deu a ele essa possibilidade, e faltava o Brasil pedir de joelhos para ele assumir o poder por causa do comunismo. Do nada apareceu o Plano Cohen, um falso plano comunista para a tomada do poder. Vocês já imaginaram um plano comunista aparecer na imprensa dizendo que eles iam matar políticos no Brasil, invadir as casas e queimar as igrejas? O brasileiro é carola. Imagina queimar as igrejas, que sacrilégio! Ai, os comunistas! Getúlio, nos salva dos comunistas. Eu salvo. Golpe de 37. Ele fecha o Congresso e na manhã seguinte ele mostrou a Constituição. Querido, passou a noite inteira fazendo, né? Já estava pronta, ó. Ele não queria as eleições em 38 porque ele não poderia se candidatar à reeleição. Como outros que fizeram uma emenda na calada da noite para criar a reeleição no Brasil. Então ele deu o golpe, ele fechou e assumiu como governo ditatorial. O nome da ditadura do Getúlio, Estado Novo. Ele copiou do Salazar em Portugal. E o que o Getúlio faz no Estado Novo? Legaliza a ditadura através da Constituição de 87 polaca. Hoje uma aluna ainda me disse, a PUC teve que anular uma questão que botou a Constituição de 37 como promulgada e deu como resposta verdadeira. Olha só, claro que não. Duas outorgadas na história, a do Dom Pedro I e a do Getúlio Vargas. As outras nenhuma foi outorgada. E daí o cara me pergunta, mas o que é outorgada, Ana? Imposta, não votada. Tá? Então, essa Constituição legaliza a ditadura, instituindo até a pena de morte. Os cárceres do Estado Novo vão ficar, ó, lotados, porque todo opositor ele manda para a cadeia, entendeu? Então ele vai ser bem duríssimo na sua Constituição de 34, legalizando a sua ditadura. Ele não está fazendo nada fora da lei. Mas isso é o lado negativo do Estado Novo. O lado positivo é a economia, que já vai chegar daqui a pouquinho. Toda ditadura controla a sociedade, óbvio. E ele cria órgãos de controle.
que é o DASP? Departamento Administrativo de Serviço Público. Jura que corria está em greve.